Muito boa tarde para vocês, meu povo. Tudo certo por aí, né? Eu tô prometendo fazer esse vídeo tem algum tempo já, mas foram aparecendo outros na frente, então ele ficou um pouco para trás e não poderia ficar mais, que é uma pequena análise, mas especialmente muitas dicas para vocês de longo prazo das ligas nacionais europeias, para vocês darem um palpite de vocês, para vocês brincarem, se divertirem lá na KTO.com. Vai lá e com o código BECKLER vocês têm até 20% de bônus no primeiro depósito que vocês fizerem. Então tem link fixado aqui no vídeo para vocês aproveitarem, lembrando que isso aqui é sempre uma dica que eu dou para vocês brincarem, aproveitarem, que não é para perder e nem para ganhar dinheiro, é para jogar um pouquinho só mesmo para se divertir. Muitas vezes eu coloco print screen de palpite que eu dou na KTO e tá lá R$10, R$5, sinceramente, uma coisa que eu sempre falo com vocês é que eu dou dica de coisas que eu faço, e é o que eu faço, R$5, R$10, é só uma brincadeira, tá, gente? Então vamos lá, é o seguinte, lá na KTO, quando vocês entram, vocês têm o longo prazo dos campeonatos, então a partir dali é quem pode ser campeão, eu peguei aqui um G4 de campeonato espanhol que eu achei interessante também, eu vou colocando aqui na tela, em algum lugar da tela, que eu ainda não sei onde, as odds, eu vou dar a dica. Eu vou começar com o campeonato alemão, 1,49 para o Bayern ser campeão, o Leverkusen para revalidar o título 3,55, aí depois já vem o Dortmund com 11, Leipzig 14 e o Stuttgart aqui, com 40. O que isso quer dizer? Né? Que a cada R$1 que você jogar, se o Bayern de Munique for campeão, vira R$1,49. Então, se você jogar R$2, vira R$3,98. R$10 vira R$14,90. É a mesma coisa o Leverkusen. R$1 vira R$3,55. R$2 vira o quê? R$7,10. Tá? É isso. E por aí vai. Né? Assim funciona. Para quem está aqui é muito básico ainda. Ou seja, o Bayern de Munique é considerado o grande favorito a ganhar o campeonato alemão. O Leverkusen, apesar de ser o atual campeão, de não ter tido baixas no elenco e ainda ter reforçado alguma coisa, o elenco da temporada passada, por exemplo, chegou o Alex Garcia, que é um meio-campista aqui do Girona, que chega para jogar na mesma posição, até pode jogar ao lado do Xhaka, mas eu acho que é uma contratação muito de formar plantel e que as principais peças não tenham que jogar todos os minutos, como o Xhaka teve que fazer temporada passada. Então, apesar de ter mais chegado gente do que saído do Bayer Leverkusen, o Bayern ainda é considerado muito favorito e tinha ganhado 11 títulos seguidos até perder na temporada passada. A campanha do Leverkusen nem precisava ser tão maravilhosa, lembrando que na última temporada o Bayern não foi segundo colocado, ele foi terceiro, o Stuttgart terminou como vice-campeão e o Bayern era atrás. 1,49 para o Bayern ser campeão alemão, acho que é só esse ano, tá? Normalmente é o que tem menos valor, é o que está mais baixo. Então, pelo fato do Leverkusen ter mantido seus jogadores e ter até se reforçado, e o Bayern de Munique ser uma incógnita, porque tem o Kompany, que é um técnico que subiu e depois caiu com o Burnley, é tudo que a gente sabe dele, assim, né, que ele tem de currículo como técnico, a gente sabe a forma dele jogar e tal, que é uma fórmula bem guardiolística, né, por assim dizer, e chegaram jogadores como o Olise, bom ficar de olho nele, como o Palhinha, também saíram outros, né, saiu o Delite, saiu o Mazarui, pode sair o Goretzka até o final da janela, não jogou a primeira partida da temporada, mas se ele não for negociado ele vai ficar, vai ser reintegrado ao plantel. É um Bayern um pouco diferente da temporada passada e eu acho que principalmente na postura dos jogadores deve ser diferente. A dica que eu dou aqui, 1,49 o Bayern de Munique, eu acho que tem pouco valor para ir sozinho. Então o que eu digo para vocês como dica é somar a 1,49 do Bayern de Munique, a não ser que queiram ir no Bayer Leverkusen, aí realmente uma aposta simples no Bayer Leverkusen, ou então é somar um Bayern de Munique com algum outro possível campeão, com o Paris Saint-Germain, com o Real Madrid, eu vou mostrar aqui, com um outro favorito ou com uma outra odd boa, porque à medida que você vai somando as odds, você aumenta o valor. Né? Eu não sou muito a favor de fazer aqueles cupons de 8, 9 eventos, mas o Bayern de Munique somado com mais um, eu acho que pode ser uma boa. Se você preferir Leverkusen, está pagando 3,55 no atual campeão que não foi desmantelado, também acho que pode ser uma boa. Duas dicas aqui para vocês. Passando para o campeonato francês, a Ligue 1, que tem o Paris Saint-Germain para ser campeão, 1,29, eu acho bastante bom. Paris Saint-Germain que perdeu o Mbappé,
foram embora 50 gols e não contratou ainda um jogador para o ataque, né? Gonçalo Ramos está lesionado, uns 3 meses fora, e o Paris Saint-Germain se reforçou especialmente com o João Neves no meio campo, foi a principal contratação feita. Lembrando que o Moscardo chegou e já saiu emprestado para o Reims. 1,29 para o Paris Saint-Germain ser campeão de um torneio que ele é muito favorito, mas vira e mexe ele falha. Com o Luiz Henrique, eu imagino que esse time vai conseguir controlar melhor os jogos, as ações, até mesmo a expectativa, porque era um time que basicamente era feito para a Liga dos Campeões. O Luiz Henrique está tentando mudar um pouco o mindset, tentando mudar a mentalidade do clube, né? De aproveitar também a jornada no Campeonato Nacional. Começou com uma goleada fora de casa contra o Le Havre, construída meio, se você olha só o placar, 4-1, mas 3 gols depois dos 40 do segundo tempo, estava empatado até ali. O Olympique de Marselha, time formado pelo De Zerbi, está pagando 12. Aí depois vem Mônaco 15, Lille 18, Olympique de Lyon 21, a mesma coisa do Lens. O Olympique de Marselha, eu vou ficar de olho essa temporada, acho que ainda não é para ser campeão, mas para a temporada que vem é bom ficar de olho nesse time. O problema é que tem uma diferença econômica do que o Paris Saint-Germain pode e consegue fazer que o Olympique de Marselha pode. Mas eu estou curioso porque contratou bons jogadores, escolhidos a dedo pelo De Zerbi, ainda está tentando contratar nessa última janela, essa última semana da janela, perdão. 12 é um bom valor para colocar R$2 e ganhar 25, para colocar realmente muito pouquinho, né? Quanto mais o valor, eu animo vocês a colocarem menos quantidade de dinheiro, porque é mais improvável que o evento aconteça. Mas somar um Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, por exemplo, é uma boa. 1,49 do Bayern com 1,29 do PSG. É uma boa dica que eu deixo para vocês. Mas olho no Olympique de Marselha, tá? Se não para ser campeão esse ano, para ficar de olho, porque talvez a evolução desse time para o ano que vem, primeiro que eu acho que vai ser um time divertido de ver jogar, mas para ficar de olho no Olympique de Marselha para o ano que vem. Começou já goleando, né? Na primeira rodada do campeonato. Olha só o campeonato italiano. O campeonato italiano tem a Inter, atual campeã, e que foi disparado o melhor time ano passado, com 1,63. A Juventus, 4,60. 7,8 paga para o título do Milan. 8,6 o Napoli, depois 22 a Atalanta, 28 a Roma, 50 a Lazio. O campeonato italiano é muito equilibrado, né? A gente teve 9 anos de títulos da Juventus e depois a gente teve o Milan vencendo, a Inter vencendo, o Napoli vencendo e mais uma vez a Inter de Milão sendo campeã. A Inter também não teve uma revolução muito grande no seu plantel. Chegou o Zielinski, que eu acho que é um muito bom jogador para melhorar esse meio da Inter. E vamos ver se os jogadores mantêm Marcos Thuram, o Lautaro, jogadores que foram muito importantes na temporada passada, o Di Marco, se eles mantêm o mesmo ritmo, especialmente que eles tiveram até ser eliminados na Liga dos Campeões. Ali, depois daquilo, a Inter, para mim, ficou um time muito burocrático até o final do campeonato. A gente teve uma rodada até aqui de campeonato italiano e a Inter empatou. Assim como o Milan empatou, o Napoli começou perdendo, a Atalanta começou goleando o Lecce fora de casa 4-0. Eu estou curioso para ver a Atalanta, que mais uma vez tem um time forte, tem um time, como nos últimos anos, muito aguerrido, muito corajoso de marcar individualmente. Para campeonato de pontos corridos é difícil de manter o ritmo o tempo inteiro, porque é realmente um jogo muito exigente. E perdeu, por exemplo, o Scamacca, que é o homem-gol do time, por muito tempo, né? Teve uma lesão na pré-temporada, deve perder quase toda a temporada. A Juventus era um time que até a temporada passada ficou um pouco escondida dos últimos anos, porque era um time realmente de um futebol pobrinho, mais de resultados, ficou no G4 nos últimos 2 campeonatos, um deles não disputou competições europeias pela punição que teve, mas foi terceira colocada a temporada passada. Chega o Thiago Motta, estão chegando jogadores ainda, a Juve está tentando, de forma quase que desesperada, dar saída a muitos jogadores que o Thiago Motta não conta, para poder fazer últimas operações de mercado e formar um time mais com o perfil do novo treinador, que é muito diferente do Massimiliano Allegri que estava lá. Cara, 4,6 para a Juventus, eu acho que vale ir, tá? Não é a favorita, é um time que está se montando, é um time que está tendo dificuldade de se montar. Basicamente, eu comparo a chegada do Thiago Motta, que a Inter contratou um pintor e não deu pincel para ele. A Inter não, a Juventus, né? É um time que quer ser mais colorido, que quer ser mais divertido, que quer jogar melhor, mas ainda não deu muitas peças. Chegou o filho do Thuram, né? Além do Marcos, tem outro filho do Thuram, não lembro o primeiro nome. O Yildiz está jogando com a 10, jogou muito bem contra o Como na primeira rodada. O Danilo ficou no banco, o Douglas Luiz, que foi contratado, também ficou no banco, então não sei se são opções
do Thiago Motta ou se início de temporada, questão física desses dois. Jogou o Cambiasso na lateral direita de pé trocado, o Juan Cabal, jogador colombiano contratado, também jogou na lateral esquerda. Jogou o EA de um lado, um garoto ponta, o que fez o primeiro gol, que eu não lembro o nome dele agora, desculpa. Foi a primeira vez que eu vi ele jogar, mas acho que ele realmente é muito garoto, porque eu não tenho muita culpa de ter sido a primeira vez que eu vi jogar pela ponta esquerda, com o Vlahovic na frente. Eu acho interessante o time da Juventus. Com o tempo, eu acho que se pegarem a mentalidade do Thiago Motta, vai melhorar e vai brigar. Tô acreditando na Juve, tá? Que ela pode, talvez, desbancar a Inter, que é a grande favorita. A 4,60 vale para mim Juventus, tá? Para mim vale a 4,60, vale. E aí é claro que depois Napoli, Milan e tal, já muito atrás, não sei se vale nesses aqui não, porque também são times mudando o técnico, Paulo Fonseca chegando ao Milan, o Antônio Conte chegando ao Napoli, ainda pode perder o Osimhen, enfim, acho que daqui para baixo acho que não vale não. Campeonato Espanhol, meu povo, La Liga 24-25, Real Madrid 1.4. Aqui tem algo que é curioso, simplesmente pela... Bom, aí depois com o Barcelona 4.5, Atlético de Madrid 11, Girona 22, Atlético de Bilbao 26, a mesma coisa Real Sociedad, o Betis 40, e depois já pagando 100 para cada real apostado no Villarreal e 110 no Sevilla. O que me chama a atenção é o Real Madrid 1.4. O Real Madrid está com um favoritismo tão grande na Espanha que ele está entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, que são clubes absolutamente dominantes em suas ligas, né? Real Madrid, que não é bicampeão espanhol. Outro dia, Tati Mantovani falou isso num programa. Cara, o Real Madrid não é bicampeão espanhol desde o início dos anos 2000, talvez, ou antes disso, anos 90, por ali. Ou anos 80, tá, gente? Pode ser que seja, assim, uns quase 40 anos que o Real Madrid não é bicampeão espanhol de forma consecutiva. E é considerado nessa temporada a chegada do Mbappé, saída do Toni Kroos, foram basicamente os dois movimentos de mercados, chegada do Endrick também, né? Mas assim, o Endrick ainda nem aqueceu nos dois primeiros jogos do Real Madrid. 1.4 é considerado muito favorito contra um Barcelona de 4.5. E depois já o Atlético de Madrid a 11, o Atlético de Madrid que investiu muito nessa janela, gastou quase 200 milhões de euros, vendeu também alguns jogadores, conseguiu, por exemplo, um bom valor no João Félix. Eu acho o valor do Atlético de Madrid convidativo. Não sei se esse time vai dar liga ou não, se vai ter pernas ou não, mas 11, cara, para o Atlético de Madrid, que é um time para ficar de olho, eu acho convidativo aqui para uma ideia muito fora da caixa, assim, sabe? O 4.50 do Barcelona, eu acho que deveria estar um pouco mais perto do Real Madrid. Há 2 temporadas o Barça ganhou com 10 pontos de frente para o Real Madrid. Na temporada passada, apesar do Real Madrid ter ganhado, o Barcelona fez 85 pontos. É porque o Real Madrid fez um torneio quase perfeito, só uma derrota teve o Real Madrid, né, aquela pro Atlético. E ainda assim, depois de ser campeão, teve empate com o Villarreal, teve empatezinhos aqui e ali, então perdeu um pouquinho de ritmo, mas foi um torneio quase perfeito. Mas o Barça fez 85 pontos na temporada passada. Não se reforçou muito o Barcelona, tem os garotos da base subindo, um novo técnico. Vamos ver se é um time que erra menos em relação à temporada passada. O Barça teve empate com Granada, 2 empates com Granada, que foi rebaixado. Fora de casa tomou gol com menos de 1 minuto de jogo do Mallorca e por aí vai. Então, menos de 1 minuto não foi pro Mallorca, foi pro próprio Granada, mas o Mallorca tomou gol logo no início, chegou a tomar um 0-2 que foi buscar. O Barcelona vacilou muito temporada passada, vacilou muito mesmo, assim, de começar os jogos muito mal, começar os segundos tempos muito mal e depois ter que remar muito para conseguir fazer os pontos e não conseguir manter o ritmo do Real Madrid. Acho que fez bons confrontos diretos com o Real Madrid, perdeu 2 jogos no detalhe, que poderia ter vencido, poderia ter perdido. Tomou 2 gols de derrotas para o Real Madrid no Campeonato Espanhol, nos acréscimos do segundo tempo, em 2 viradas do Real Madrid. Tanto no primeiro como no segundo turno, o Barça estava vencendo e o Real Madrid foi virar. Então, o 4.5 do Barcelona eu acho exagerado, acho que a odd está muito alta para o Barcelona, também é uma boa, mas a boa mesmo é a 11 do Atlético de Madrid. Aqui é ou ir no Real Madrid, que eu acho que não está valendo a pena, tá? 1.4 eu não pego do Real Madrid. A do Atlético de Madrid 11 para ser uma doideira, eu acho interessante. Acho interessante, realmente 11 é muito chamativo do Atlético de Madrid tão atrás. Do Campeonato Espanhol, eu ainda vou trazer mais uma para vocês, que é top 4, que é G4, né? Se esses times vão terminar no G4 ou não. E aqui tem um Barcelona 1.2 que me chama a atenção. 1.03 do Real Madrid, acho que não me chama a atenção, mas 1.2 do Barça sim. O Barcelona não fica fora do G4 na Espanha,
tem 20 anos. Desde a temporada 2003-4 ou é a 2-3? A temporada 2002-2003, mais de 20 anos. Porque na 2003-2004 é a que o Ronaldinho chega, o Barça está muito mal e depois faz um segundo turno excelente, o Valência é campeão e o Barça termina em segundo. Passa o Real Madrid. Aí depois na temporada 2004-2005, o Barça ganha o Campeonato Espanhol e é eliminado na Champions, aquele jogo de Stamford Bridge, que o Ronaldinho dá aquela sambada para fazer um gol na frente do John Terry. Então, desde 2002, 2003, o Barça não fica fora do G4 na Espanha. Mais de 20 anos. 1.2 aqui, normalmente o João da Info, podem procurar aí no Instagram, o João da Info faz essas contas de qual tem que ser a possibilidade de um evento acontecer para a odd estar justa ou não. Então 1.2 normalmente é 20% de chance daquilo ali deixar de acontecer. Então a cada 10 La Ligas, se em 8 o Barcelona ficasse no G4, essas outras duas fariam 1.2 ser justificável. Mas é a cada 20, né? Tem 20 anos que o Barcelona não fica fora do G4 do Campeonato Espanhol. Acho que não vai ficar de novo. E esse 1.2 para mim é um ótimo valor, tá? É um ótimo valor. Tava falando das combinadas para ir no Paris Saint-Germain, campeão na França, a 1.49, mais 1.2 do Barcelona. E se quiser somar, o Paris Saint-Germain 1.29, mais 1.2 do Barça no G4, mais 1.49 do Bayern de Munique, campeão na Alemanha. Essa trinca aí pode ser uma boa. O Atlético de Madrid 1,33 também é bom, mas na temporada passada o Atlético de Madrid, até faltando 3, 4 rodadas, estava muito ameaçado pelo Atlético de Bilbao. Acho que o time esse ano vai melhorar. Ano passado teve o Girona, que não era esperado. E se a gente for ver agora, o Girona está pagando 2,85. Olha como está atrás do Atlético de Bilbao, da Real Sociedad. Está perto, nem está tão perto, porque já tem um degrau bom para o Betis, depois Villarreal, Celta de Vigo. Então, Atlético de Madrid e Barcelona no G4 são uma boa para vocês irem. O Atlético de Madrid sofreu mais na temporada passada, o Barcelona menos. Há 2 temporadas, na temporada que o Xavi chegou, né, há 3 temporadas já, o Barcelona foi quando sofreu mais para ficar no G4 e terminou vice-campeão espanhol. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Do Barça 1.2 e do Atlético 1.3, 1.33, para somar com outros. 1.2 só, você colocar ali R$5 para um retorno de 1.2 não vale a pena, mas somando com outros eventos, dá uma engrossada no caldo. Para finalizar, Premier League. Manchester City 2.23, Arsenal 2.85 e depois tem um degrau imenso para os 8 do Liverpool e mais um degrauzaço para 20 a odd do Chelsea campeão, 23 do Manchester United, 26 Tottenham, 35 Newcastle e 50 Aston Villa. Para KTO, estamos entre Manchester City e Arsenal mais uma vez, né? O Manchester City já ganhou 4 consecutivos, tetracampeão da Premier. Por probabilidades, quanto mais você ganha, mais perto você está de não ganhar. Então eu acho que é um bom momento para largar a mão do City. Pode ser o último ano do Guardiola, o último ano dele aqui em Barcelona, por exemplo, não foi bom. O último ano do Guardiola já é um ano de cansaço grande. Eu senti nos 2 primeiros jogos da temporada o Manchester City cansado, mentalmente cansado, não falo de pernas, de início de temporada. Eu sei que esse time arranca depois, eu sei que o Manchester City normalmente no início das temporadas, eu sei, gente, eu estou ciente de como que o Manchester City é, mas por sensações de inspiração, achei esse time muito pouco inspirado, apesar de ter tido 2 jogos difíceis, né? Manchester United numa final de Supercopa em Wembley e Chelsea em Stamford Bridge, por mais que o Chelsea seja institucionalmente uma bagunça, são jogos sempre muito difíceis. Mas eu achei que o Manchester City não teve volume, inspiração e que nem se defendeu tão bem assim nesses 2 jogos. Não tenho reserva para o Haaland essa temporada, saiu o Julian Alvarez, se o Haaland se machucar, o time vai ter que se virar, então tenho dúvidas. Vai chegar algum Gundogan de volta, é uma muito boa para o Manchester City, porque a posição dele está vaga tem 1 ano, e essa é uma muito boa. Mas de 2.23 aos 2.85 do Arsenal, aqui tá difícil. Tá difícil de fazer uma escolha, porque se o Arsenal tivesse um degrau, tipo o do Leverkusen para o Bayern de Munique, 1.49 para 3.55, ou do Real Madrid para o Barcelona, 1.4 para 4.6, valeria muito o Arsenal. Só acho que estatisticamente, depois de ganhar 4, você está mais perto de perder. Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Manchester City. Mas pelas odds e tal, pelo valor, o Arsenal está muito perto dele, está pagando um pouquinho mais.
Tenho lá as minhas dúvidas se vale a pena ir no Arsenal ou não. E em uma terceira via, aqui, o Liverpool a gente viu muito pouco, não contratou. O Manchester United contratou bastante, mas eu ainda acho que está distante. Acho que para brigar na Premier League hoje em dia você tem que se aproximar alguns anos para depois levar. Você tem que ir recortando distâncias para que algum ano você consiga dar o bote, se o Manchester City não fizer um final de temporada como foi a passada, se você conseguir render melhor em alguns confrontos e tal. Mas eu acho que é preciso uma aproximação, coisa que o Liverpool na temporada passada, apesar de ter ficado no G4 depois de muito tempo fora, conseguiu até o momento final, e no momento final do campeonato não teve fôlego, e coisa que os outros não estão conseguindo fazer há muito tempo, né? Assim, Manchester United, Tottenham, para brigar ali, Chelsea, para brigar ali já tem quase 10 anos que esses times não conseguem brigar. Vamos lá, eu acho que o Manchester City não vai ganhar, tá? Por estatística, porque depois de ganhar 4, você está mais perto de perder. Simplesmente por estatística, acho que vai dar Arsenal nesse ano. São as minhas dicas para vocês, meu povo, para vocês se divertirem pouquinho, só mesmo para brincar lá na KTO.com, é o que eu animo vocês a fazerem. Amanhã tem vídeo respondendo as perguntas. Antes eu vou para a prévia do Barcelona, tá? Então vocês podem comer o almoço de vocês assistindo o Beckler algum outro vídeo. Talvez eu faça alguma coisa de Boca Juniors e Cruzeiro. E por que talvez? Por que eu tô a semana inteira sem prometer isso? Porque o jogo começa às 2h30 da manhã. Então não sei se eu vou estar acordado. Acabei de tirar um cochilo aqui de 3 horas. Então não sei se eu vou estar acordado para conseguir assistir, porque tem que trabalhar logo cedo, tem que ir para a prévia, tem que depois fazer Fred Beckler Explica, então tem muita coisa para acontecer amanhã. Mas, se eu tiver acordado, eu vou assistir e talvez hoje mesmo à noite, depois do jogo, 5 horas da manhã, eu grave um vídeo para vocês. Sei que tem muita gente que acompanha, que é Cruzeiro, e tem muita gente que, é um grande jogo do futebol sul-americano, um grande clássico do futebol sul-americano, que vai querer ver. Então talvez hoje ainda, meia-noite aí para vocês, tenha um vídeo de Cruzeiro e Boca. Ou não, se eu não tiver acordado, não vai ter. É isso, meu povo. Quinta-feira já. Vocês já sabem que quem trabalha sexta é desorganizado. Então vai aproveitar a vida nessa quinta, vai ser feliz. E com essas dicas da KTO, que de longo prazo das ligas nacionais, vocês vão ser mais felizes ainda. Um beijo pra vocês, hein? Até amanhã ou até hoje. Tchau, tchau.